Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Nós vamos aprender hoje que para nós começarmos a guerrear, é necessário que você aprenda sobre o princípio da honra. Diga comigo, princípio da honra. É necessário que você entenda sobre o princípio da honra. Principalmente quando nós estamos guerreando juntos. Quando nós somos uma igreja, quando nós somos um exército, você precisa entender o princípio da honra. E nesse texto de Êxodo, capítulo 17, nós vamos ter aqui um texto que prefigura talvez as batalhas que nós estamos enfrentando. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Quantos podem falar novamente ao seu irmão? Conta comigo nessa luta. Fala para ele, nós estamos juntos de verdade. Amém? Aleluia. Êxodo 17 diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué. Êxodo 17, versículo 8. Desculpa. Êxodo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Deixa eu molhar o gogó aqui, que todo mundo molhou e eu não molhei. Meu Deus, clima de... Essa água está clima de montanha? Caramba. Acharam? Versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, diga Moisés, ordenou a Josué. Só um minuto, presta bem atenção. Ninguém sai a uma batalha de maneira desordenada. Ninguém pode guerrear guerras de maneira desordenada. A desordem é lugar do diabo. O diabo prevalece na desordem. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Se você quer guerrear e vencer as suas guerras, a primeira coisa que você precisa ter em mente: eu preciso me organizar. Eu preciso ter uma palavra de ordem sobre a minha vida. E pode ter certeza que o eterno Deus, através do Espírito Santo, vai te trazer uma palavra de ordem para você se organizar. Amém? Pastor, mas nessa batalha eu não sei nem por onde começar. Exatamente, porque você não tem uma palavra de direção. Você não tem uma palavra de ordem sobre a sua vida. Porque quem tem uma palavra de ordem tem uma direção, tem um caminho, tem um objetivo. Moisés ordenou ao seu discípulo, ao seu imediato, a sua mão, Josué.
E é um privilégio quando alguém está sobre nós, dando uma direção. Isso é um privilégio. É um privilégio quando alguém tem uma pessoa para falar, é assim e assim. Faça dessa maneira. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Talvez Josué poderia pensar assim: pô, tu me botou na maior furada, eu estou correndo de luta, você está me mandando ir lutar? Ei, no mundo espiritual, ninguém vence batalha deitado eternamente em berço esplêndido. Ei, no mundo espiritual, ninguém vence batalhas de braços cruzados. De joelhos dobrados, sim. De joelhos dobrados, sim. Em jejum, sim. Em comunhão com os irmãos, sim. Em culto, sim. Ninguém no reino de Deus vence de WO. Ninguém no reino vence de WO. Sabe o que é isso? Quando o time que vai jogar não aparece. Amado, sinceramente, o que mais aparece na nossa vida o tempo todo é o diabo, armando sempre alguma coisa, querendo sempre tirar as coisas do curso, sim ou não? Sempre. Sempre. E a palavra de Moisés para Josué não foi, vai sozinho. Não. Ele falou o quê? Pega alguns, escolha alguns homens e vai lutar. Escolha alguns homens e vá lutar. Você não pode guerrear essa batalha sozinho. Nós somos a igreja do Senhor. E igreja dá a entender que nós somos um povo, um corpo, um ajuntamento de pessoas. Tudo que o diabo quer hoje é dividir a igreja, colocando na cabeça das pessoas que elas não precisam mais estar juntas num culto. Ele quer dividir, e quando se divide exército, se perde batalha. Porque o próprio Senhor Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Então escolha, Josué, alguns homens. Escolha alguns homens. Sabe o que Deus está falando para nós? Não guerreie suas guerras sozinho. Chama 2, 3, 4 para orar junto com você, para você abrir o coração. Procure alguém que vai jejuar junto contigo. Amados, eu estou aqui hoje porque no início da minha caminhada eu tive uma cobertura de oração, de irmãos que na minha juventude caminharam comigo, para orar junto comigo. Hoje, você quer lutar suas guerras sozinho, você não vai conseguir. O diabo é voraz. O diabo é voraz. E a índole dele é roubar, matar e destruir. Primeiro, que ele conhece o princípio: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, Jesus vai estar nessa guerra. Aí o
diabo te tira do grupo familiar, o diabo te tira da igreja. Sabe para quê? Exatamente para não formar 2 ou 3. E aí você guerrear sozinho. Para você não ter o apoio do céu em teu favor. Não, mas eu vou ficar abrindo a minha vida para os outros. Amados, é exatamente isso que o diabo quer. Você não precisa colocar a sua vida no outdoor. Mas você tem irmãos de confiança, pastores, líderes de grupo. Vá até eles, peça ajuda. Porque tem muita gente morrendo porque está de bico calado. Tem muita gente morrendo porque está de boca fechada. Primeiro que quando você revela o que o diabo está fazendo na sua vida, você expõe a situação. Você traz à luz. Você expõe a situação, você traz à luz. Então chame alguns, não precisa ser todo mundo não, mas chame alguns de confiança. Até para que no meio da batalha, tua espada também seja afiada pela espada do teu irmão. Porque se você estiver fazendo alguma coisa de errado, ele vai te dar um catucão. E é ferro afiando ferro. Mas se você caminha sozinho, quem é que pode te afiar? Então chame alguns. Moisés deu uma ordem a Josué: chame alguns, escolha. Não falou para falar para todo mundo, ele disse: escolha alguns homens. E quando nós falávamos de homens, quando se falava de homem nessa época, era gente de caráter, era gente de coragem, não era qualquer Zé Mané. Você não ia chamar qualquer flamenguista para estar junto contigo. Você não ia chamar esses Zé Manés. Você ia chamar gente de coragem. Gente que acontecesse o que acontecesse, estava ali contigo guerreando. Está ali contigo orando. Está ali contigo te cobrindo. Está ali contigo sendo teu esteio. Sabe? Escolha homens de verdade. Você não vai contar as coisas que você está passando para qualquer pessoa. Escolha. Fala para o teu irmão, escolha. Fala para ele, escolha, mas escolha. Mas escolha alguém. Escolha alguém. Você não precisa passar por isso sozinho. Escolha alguém. Você não precisa passar por isso sozinha. Escolha alguém. Escolha. Homens. E vá lutar. Não é escolher alguém, eu vou para a praia passear, vou descansar. Não. Escolha alguns homens e vai lutar. Diga para o teu irmão, meu irmão vai lutar. Fala para ele, meu irmão, minha irmã, vai lutar. Vou começar a falar igual o Silas Malafaia agora, para ver se você vem no culto. Meu irmão, minha irmã, vai lutar. Ei, vai lutar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai lutar. Nós temos uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos uma palavra: vai lutar.
vai lutar pelo teu casamento, vai lutar pela tua saúde, vai lutar pelo teu ministério, vai lutar. Vai lutar. Escolha alguém para guerrear contigo. Escolha alguém. Continuando. Amanhã, Moisés falando, vai lutar contra os amalequitas. Amanhã, eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés disse para Josué: vai lutar. E ele continua dizendo a Josué: eu vou estar no alto do monte com a representação da autoridade de Deus nas minhas mãos. Porque o cajado da direção representa a autoridade do Eterno. Foi Deus quem colocou esse cajado na mão de Moisés. Deus pegou o cajado e colocou na mão de Moisés. Josué podia falar assim: bonito, né? Quer dizer que eu boto a mão na espada e tu bota a mão no cajado? Quer dizer que eu ponho a mão na espada e você vai botar a mão no cajado? Não tem alguma coisa estranha nessa história, não? Quer dizer que eu posso levar peixeirada lá embaixo e você vai ficar de boa em cima do monte? Os petistas pensam assim. Bolsonaristas não. Quer dizer que você vai ficar de boa lá em cima e eu vou levar peixeirada lá embaixo? É isso mesmo? Presta bem atenção. Presta atenção. Versículo 10. Josué fez como Moisés lhe havia o quê? Ninguém pode ir a uma batalha desordenado e desobediente. Grava isso. Você vai entender o princípio da honra já já. Ninguém pode batalhar as suas guerras desorganizado e desobediente. Muitas das nossas vitórias estão ligadas diretamente à nossa obediência à voz do líder, à voz da direção de quem Deus colocou com o cajado na mão. Pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. O meu Senhor Jesus falou que Ele iria dar pastores às suas ovelhas. Ele chama Pedro e faz exatamente essa comparação. Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, te amo. Então, apacenta as minhas. Então, Jesus estava falando para Pedro trazer uma palavra de orientação a essas ovelhas que pertencem ao Senhor. Então, Deus estava dando autoridade a Pedro para organizar o rebanho, para direcionar o rebanho como pastor. Outra cilada do diabo, falando que a igreja hoje não precisa mais de pastores. E o próprio Senhor Jesus ordena a Pedro que organize as suas ovelhas, que apacente as ovelhas. Está dando para entender como Satanás é muito sutil? O próprio Senhor Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então alguém precisa estar com a autoridade de Deus na mão, escolhido pelo Senhor, para
direcionar e levantar o cajado da autoridade em cima do monte. E é nesse momento que você entende que você precisa se organizar, que você precisa ser obediente e que você precisa honrar a palavra de quem está com o cajado na mão. Ninguém pode vencer batalhas se não honrar quem está com o cajado nas mãos. Ninguém pode vencer batalhas sem honrar a autoridade que está sobre a sua vida. A autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ninguém pode. Muitas pessoas estão perdendo as suas guerras porque estão em contradição, em contrariedade com a autoridade que Deus estabeleceu. Isso é sério, amados. Isso é sério. No versículo 10 de Josué, fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Josué lá embaixo com a espada, Moisés, Arão e Hur lá em cima no monte. Ninguém pode vencer batalhas sem ter uma cobertura espiritual. A liderança estava reunida lá em cima do monte, e Moisés com o cajado nas mãos, representando a autoridade de Deus. E a liderança cobrindo espiritualmente aqueles que estavam lá embaixo guerreando. E pasmem no que vocês vão ouvir logo em seguida. Preste atenção nisso. Preste atenção aonde que está a sua vitória. Se você entender isso, a partir de hoje você vai vencer as suas guerras. Quantos querem vencer as guerras? Se você entender o que o Espírito Santo está ministrando aqui nessa noite, você vai vencer as suas guerras, sejam elas quais forem. Olha, quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele cansava, o inimigo prevalecia. Porque, querendo ou não, quem tem a autoridade de Deus também demonstra aqui a sua humanidade. Ele era um homem que se cansava também de estar com as mãos estendidas. Isso é exatamente para provar que a glória não era de Moisés. A glória era do Senhor. A glória sempre será do Senhor. Porque a humanidade de Moisés não permitia que ele estivesse sempre com as mãos levantadas. Já experimentou ficar um pouco assim? Fica assim uns 5 minutinhos assim, ó. Daqui a pouco você não está aguentando mais teu braço. Você não tá, quem já passou pela cruz sabe o que é isso. Você não está aguentando mais seu braço. 5 minutos assim. Você não aguenta mais.
Mas quando Moisés estava com a mão estendida, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, depois de 5 minutos, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se... Sabe o que é isso aqui? Sabe o que isso representa? Que nem aquele que tem a autoridade de Deus na mão pode guerrear sozinho. Ah, o cara é o pastor, o cara é o top dos tops. É humano também. E se não houver uma liderança que esteja verdadeiramente apoiando, realizando o que tem que ser feito, a igreja vai perder as suas batalhas. A igreja vai perder as suas batalhas. Por mais que o líder queira estar com o cajado em pé, a igreja vai perder as suas batalhas, porque este líder também é um homem. Quantos estão entendendo isso? Então, quando a liderança percebeu que quando Moisés estava com as mãos levantadas, a igreja vencia e rebentava os amalequitas, e quando ele baixava a mão, quem prevalecer o inimigo, alguém falou assim: nós precisamos que esse cara esteja com as mãos para cima. Nós precisamos que este líder não baixe a sua guarda, não baixe as suas mãos. Nós precisamos fazer com que ele fique com as mãos levantadas. Mas tem gente que, ao invés de levantar as mãos do líder e honrar o seu líder, se pendura ainda no braço dele. Sabe? Se pendura no braço. O cara fazendo uma força tremenda. Sabe quem são os que se penduram? A galera que não compra almoço missionário, a galera que não vem nos cultos por qualquer coisa. Estou falando de vocês não, vocês estão aqui. Estou falando da pessoa que está vendo pela internet agora, que vai assistir o culto depois. A galera que não vem no culto, sabe? A galera que, quando a gente faz um acampamento, não paga o raio da inscrição. Isso tudo é pesar no braço do líder. Isso tudo é fazer com que o corpo perca, com que a igreja perca as suas batalhas. Entende? Quando você, líder, acha que o grupo familiar não funciona, porque você não faz o raio do Natanael, não faz, você está pesando no braço, amado. Você está pesando no braço. Ao invés de estar sustentando, você está pesando no braço. E quando você pesa no braço, quem vence é Satanás. Quem vence é o inimigo. Melhor do que isso, só se eu desenhar. Só se eu chamar aqui a IA para representar para você. É isso, amado. É isso. Exatamente isso. Você pesa no braço ao invés de sustentar o braço do líder. Porque quer desanimar um líder é quando a gente tem um propósito e a igreja está voando. É quando Deus está colocando uma revelação no nosso coração de ganhar todo o sul fluminense, colocar esse povo de cabeça para cima, colocar esse evangelho sujo, chulo para fora e pregar um evangelho de verdade. E a igreja está voando. A igreja está voando. A igreja está envolvida com outras coisas. Todo mundo correndo pela sua própria casa. Nós temos uma batalha a ser vencida. Nós temos uma guerra para vencer. E isso vai depender
da sua posição. Como eu não sou bobo, eu já conversei com o meu apóstolo, já conversei com o pastor Armando, já conversei com o pastor Marcelo, já conversei com alguns pastores, amigos. Sabe para quê? Para me ajudar nas minhas guerras. Eu não posso guerrear sozinho. Eu não posso guerrear isso sozinho. Quantos estão entendendo isso? Eu não posso guerrear isso sozinho. Então já falei para alguns das minhas virtudes e as minhas deficiências. E eu ganhei alguém para orar junto comigo. Eu ganhei alguém para guerrear comigo essa batalha. Pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. Eles não pesavam no braço de Moisés, não. Eles seguravam aqui, ó. Senta aqui, Moisés. Moisés sentou e eles ficaram só segurando o braço de Moisés para cima, sendo o suporte daquele que tinha o cajado na mão. Sendo o suporte daquele que tinha o cajado nas mãos. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Amados do Senhor, se em 5 minutos, imagine até o pôr do sol. 5 minutinhos, nosso braço já está. A batalha durou até o final do dia. Claro que nós queremos sair rapidinho das nossas lutas. Não é verdade? Nós não queremos permanecer nelas. Mas, queridos, ela só vai terminar se você tomar coragem de vencer, de lutar, de ir adiante. Ela não vai acabar no estalar de dedo. A vitória vai passar por você. Nesta guerra, Deus quer criar em você memória. E memória é testemunho. Quantos estão entendendo isso? Deus quer criar em você memória, testemunho. Lutei, foi difícil, mas eu estou aqui de pé para a glória de Deus. Passei pelo estreito, mas em nenhum momento a espada do Senhor deixou de estar comigo. E quando você chegar no final do dia, lá no pôr do sol, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração será dada ao Senhor. Tudo será dado ao Senhor. Versículo 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Moisés estava onde? Moisés estava onde? Moisés estava onde mesmo? No monte. E Josué estava onde? No campo da batalha. Moisés no monte, Josué lá no campo de batalha. Cada um dentro dessa engrenagem, fazendo aquilo que quem ordenou? Deus. Cada um dentro desta batalha fazendo o que lhe compete. Cada um dentro desta batalha fazendo aquilo que Deus ordenou. Ok? Moisés no monte, Josué no campo de batalha.
Olha que impressionante isso. Olha que impressionante. Versículo 14. Então, o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repita-o a quem? Repetir para quem? Por que será que o Senhor falou para escrever isso num livro e repetir o que foi escrito para Josué? Alguém pode me ajudar nisso? Porque ele era o próximo líder? Pode ser. Deus pede para repetir isso aqui a Josué, para Josué não achar que foi a força do braço dele no campo de batalha que deu vitória. Porque a verdade é, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, a espada de Josué cantava lá embaixo. Quando Moisés baixava o braço, a espada do Amalequita cantava em cima de Israel. A vitória não foi de Josué, a vitória foi do conjunto. E Deus deixou isso bem claro para Josué. Josué, não foi a tua espada, foi a tua espada e o cajado de Moisés juntos. A tua espada e o cajado de Moisés juntos, que fez com que o povo de Israel vencesse as suas batalhas, a sua guerra nesse dia. Tua espada lá embaixo e o cajado lá em cima do monte fez com que o povo de Israel, aqueles valentes que saíram à guerra, vencessem aquela batalha. Você não pode sair à guerra desorganizado. Você não pode sair à guerra desobediente. E você não pode sair à guerra desonrando quem está com um cajado na mão. Quer vencer as tuas batalhas? Escreve isso aí. Escreve no teu celular, escreve num caderno, escreve na tábua do teu coração. Você não pode sair à guerra desorganizado. Você não pode sair à guerra desobediente. E você não pode sair à guerra desonrando quem está com o cajado na mão. E Deus ainda falou assim: Moisés, escreve isso num livro e repete para Josué. Hein, Josué? Hein, Josué? Agora, o que o Espírito Santo também me trouxe ao coração, que uma hora Deus também vai te usar como Moisés para outros Josués. Uma hora, quem será o Josué sou eu. E eu vou ter que estar honrando a palavra do Moisés. E é isso que traz vitória para nós em meio à batalha. Escreve isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então, versículo 15. E Moisés edificou um altar. E lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração.
Ou seja, enquanto Jesus não voltar, haverá guerra contra o inimigo. Enquanto Jesus não voltar para resgatar a sua igreja, sempre haverão batalhas, sempre haverão guerras. Mas se você entender isso que nós acabamos de falar aqui, que você precisa se organizar, que você precisa de ser obediente, que você precisa honrar a liderança que está sobre você, você não vai perder mais batalhas sobre a sua vida. Você não perderá mais batalhas. E é assim que nós lutamos as nossas guerras. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sim, sim. Eu não sei quais são as suas guerras, em que áreas são. Mas uma coisa eu sei. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos guerrear as nossas guerras juntos. A gente precisa guerrear as nossas guerras juntos. A gente não pode guerrear as nossas guerras sozinhos. Porque todas as vezes que nós estamos sozinhos, nós perdemos. O Espírito Santo hoje está trazendo ao seu coração algumas pessoas de confiança, que você vai procurar para guerrear junto com você. Sabe? Algumas pessoas de confiança, que você vai compartilhar o teu coração nessas guerras. Que você vai, diante dessa palavra de ordem, começar a orar dizendo: Senhor, me ajuda a me organizar. Preciso me organizar. Preciso organizar minha casa, organizar minha mente. Me ajuda a me organizar. Me ajuda a obedecer. Quero aprender a obedecer quando o Senhor falar. E me ajuda, Senhor, a honrar a palavra da minha liderança. Porque a unção que vem sobre a sua vida está ligada à liderança que você honra. A vitória que vem sobre a sua vida está ligada à liderança que você honra. Quero convidar você a sair do seu lugar.
é nós orarmos juntos. Mas não vem sozinho não. Vem com alguém. Para orar junto contigo. Para orar junto com você. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Eu queria dizer que se nós estivermos juntos, a vitória vai chegar. Se orarmos juntos, se clamarmos juntos, Deus vai nos dar vitória. 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 O Senhor dos Exércitos irá nos dar vitória. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Traz alguém para orar, traga alguém para orar. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra, profetiza, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, sim, Senhor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não profetiza, seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome. Isso, profetiza. Jesus é grandioso,
Jesus. E em seu não seremos abalados. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, aqui existem várias pessoas, cada um com as suas guerras, cada qual dentro de áreas específicas. Mas, Senhor, nós somos a tua igreja, e nós temos uma palavra sobre a nossa vida, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai agora dando vitória aos teus filhos. Senhor, não faltará oração nessa casa, não faltará palavras proféticas nessa casa, não deixará de ter neste altar sacrifício e adoração a Ti, Senhor, para que este povo vença, para que este povo, Deus amado, vá adiante nas suas lutas. Senhor, o final disso tudo é vitória. O final desta batalha é vitória, para a glória do Teu nome. O final é vitória, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos, fortalece aqueles que estão guerreando, mas dá a eles a noção de organização, de obediência e de honra, para que, ó Deus, eles possam vencer todas as guerras, em nome de Jesus. E é com esta palavra que nós vamos adiante. Muito obrigado, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. E aquele que recebeu essa oração, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aplauda mesmo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar, e vencedor vai vencer.